tem falado com o homem na terra. E a gente vai ver que muitas das vezes o homem só quer ouvir aquela palavra profética, aquela palavra que o profeta se levanta e diz: Deus está falando assim, Deus está falando desse jeito, você vai comprar um carro, você vai comprar casa, você vai ter fazenda, dinheiro no banco, você vai ser uma pessoa abençoada, que a partir de agora não vai ter mais problema, você será sempre abençoado. Mas a gente tem visto que não é bem assim, que quando Deus fala com a terra, ele fala de uma forma diferente. A maneira de Deus falar é uma maneira diferente. Deus fala, é claro, Deus usa os seus servos na terra para poder entregar seus recados para as pessoas. Mas ultimamente nós temos visto Deus falando com a terra em sinais. E nós sabemos, a Bíblia diz que nos últimos dias, está lá no livro de Mateus, no capítulo de número 24, está dizendo que Deus ia falar por intermédio de sinais nos últimos dias. E nós estamos vendo aí os sinais acontecendo. Mas o homem não está querendo dar ouvido à voz de Deus. E hoje nós escolhemos esse assunto para poder a gente falar sobre isso, para estar entrando, abordando esse assunto e colocando aqui em pauta. E aí a missionária Jardete, ela trouxe aqui o seu esboço, ela trouxe aqui uma lição aqui muito, mas muito forte, que vai também agregar conhecimentos para as nossas vidas. Amém? Antes que nós entramos mais profundo nesse assunto, eu queria estar aqui agradecendo aos nossos amigos, nossos irmãos que já estão inscritos no nosso canal, que já está fazendo parte desse canal, desse programa, e eu queria agradecer a cada um deles, você que já está nos seguindo, que ontem esteve conectado conosco, deixou o seu nome lá, nós pegamos, anotamos para hoje estar falando aqui, mandando um alô especial para você. Lembrando que o nosso endereço eletrônico nas redes sociais, você vai encontrar no YouTube, lá na nossa página, Templo Central Resgate de Vidas. Não deixe de acessar o nosso YouTube, vai lá e curte, comenta e compartilha o nosso trabalho, para que outras pessoas sejam também alcançadas por esta obra que nós estamos fazendo aqui. Eu quero aqui já estar mandando um abraço muito especial para a nossa irmã Divina, também para a nossa irmã Adriana, nossa irmã Luciana, Natal, nosso irmão Natal, que foi uma das pessoas que nos ajudou muito aqui na construção desse estúdio. Ele esteve aqui presente, ajudou a colocar o nosso porcelanato, ajudou aqui nos rebocos, ajudou muito nessa obra. Então, um abraço muito especial para o nosso irmão Natal. Também para nossa irmã Lohane, Tailane, nossa irmã Luciana, também o nosso irmão Tiago e Yasmin, eles que são ali os donos da empresa Araguaia Ambiental. Se você precisar, é só procurar ali Araguaia Ambiental, que você vai estar sendo atendido ali. Tem uma equipe toda especial para te receber ali. Também nós temos a nossa irmã Beatriz e o seu esposo, também um abraço, nossa irmã Beatriz, juntamente com o seu esposo, e também o nosso irmão Gustavo, também o nosso irmão Célio, que essas pessoas estiveram conosco ontem, participou daquela transmissão, e hoje nós estamos aqui mandando um abraço muito especial. A nossa irmã Isabel também está conosco também, um abraço, irmã Isabel, nossa irmã Fátima, que Deus abençoe sua vida. O Stanley também faz parte do Ministério Resgate de Vidas, é o nosso músico aqui do Ministério Resgate de Vidas. A nossa irmã Ashley também, que um abraço, Ashley. Também a nossa irmã Rejane é uma das primeiras inscritas do nosso canal. Assim que nós lançamos lá o nosso canal, que foi para o ar, a nossa irmã Rejane já foi uma das primeiras ali a estar se inscrevendo no nosso canal. Também com o nosso irmão Max Dânio, é o esposo da irmã Rejane. Deus abençoe sua vida, irmão Max Dânio. Contamos com a sua presença aqui. Também o nosso irmão Wagner,
nossa irmã Ione, também a nossa irmã Cibele, o Wesley Índio, também nosso amigo Wesley, um abraço, ele que curte bastante aí, um motocross, de vez em quando eu estou vendo aí, tomando umas quedas bonitas aí, uma hora eu quero estar fazendo lá uma transmissão ao vivo, tá? Gravando um conteúdo lá, viu, Índio? Marca aí, a próxima aí que eu vou estar lá, filmando tudo, trazendo aqui para a RVTV, viu? As suas quedas lá, mas também os seus levantes, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Nossa irmã Luzia, um abraço também para nossa irmã Luzia, seu esposo Gutenberg, Deus abençoe sua vida. Muito, mas muito, muito bom dia para você que está chegando agora nesta transmissão, que Deus possa abençoar ricamente sua vida. Missionária Jardete, já dei aqui um meu abraço, lembrando, eu fiquei devendo aqui, também um abraço para o nosso irmão Adriano, um abraço nosso irmão Adriano, ele que mora ali no pé da serra, quem vai subindo ali para o Cruzeiro na serra, lá na igrejinha em cima da serra, passa ali bem pertinho da casa do nosso irmão Adriano. Nosso irmão Adriano, ele trabalha na área do frete, né? Vai lá, quem precisar de um frete aí, é só falar com o irmão Adriano. Irmão Adriano, entra aí, manda aí o número do seu WhatsApp aí, para nós estar passando para as pessoas, estar te localizando por intermédio do seu WhatsApp, tá bom? Então, missionária Jardete, voltando ao assunto que nós iniciamos aqui, essa pauta que nós colocamos hoje, Deus está falando com a terra ou não? Deus, ele está falando com a terra. De que forma que Deus está falando com a terra? Como que Deus está falando com a terra? Será que o homem não está conhecendo a voz de Deus? Será que é necessário o homem ter um pouco mais de atenção para os sinais que estão acontecendo? Nós sabemos que Deus usou um homem chamado Noé e então falou com Noé. E Noé, ele acreditou na voz de Deus. Só que aquele povo não acreditou. Será que só Noé, naquele tempo, ele ouviu a voz de Deus e conheceu que era Deus que estava falando com ele? Será que isso está acontecendo no nosso tempo de hoje também? Você acha que está acontecendo assim como aconteceu nos dias de Noé? Está acontecendo nos dias de hoje? Deus está falando com a terra, com o povo, e o povo não está conhecendo a voz de Deus? Bom, pastor Vilmar, eu quero falar aqui, iniciando aqui pelo livro de Gênesis, né? Porque me chama muita atenção quando a palavra de Deus, ela diz que Deus, ele criou os céus e a terra. Sim. E uma coisa que me chama a atenção aqui no livro de Gênesis primeiro, quando Deus desceu à terra, né? Que ele estava pairado sobre as águas e ele viu que era só abismo. O Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Sim, o Espírito de Deus, então a palavra de Deus diz assim, e a terra era sem forma e vazia. Né? Então, quando Deus olhou visitou a terra e viu que a terra estava sem forma e vazia, então o que Deus fez? Ele fez todas as coisas que tem e criou o homem para adorar ele, né? Sim. Para estar adorando a Deus, para que o homem, quando eu falo homem, estou referindo o homem e a mulher, né? Está adorando verdadeiramente Deus. Até porque Deus não vê o homem macho e fêmea, faz distinção. Para Deus, quando ele vai falar com o homem, ele está falando com o homem e com a mulher automaticamente. Ele não classifica, eu vou falar só com as mulheres, eu vou falar só com os homens. Não, ele fala de uma maneira literal. Literal, justamente. Então, assim, quando Deus pairava sobre as águas, que ele viu que era abismo e era trevas, então Deus criou, né, todas as coisas, ele falando, né? Mas quando ele foi criar o homem, ele fez com a sua perfeição
pegando, né? Fazendo o homem, tocando no homem. Ele não falou assim, haja o homem. Ele fez o homem perfeitamente, fazendo do pó da terra. Para quê? Para que o homem pudesse adorar a Deus e estar na presença de Deus. Então, quando nós falamos, que você mencionou aí, no livro de Gênesis ainda, falando do dilúvio, quando Deus fez o homem, a palavra de Deus diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem pelo coração do homem. Então Deus usou Noé, falou com Noé, que Noé construísse uma arca para que as pessoas viessem se arrepender e ser salvos, né? Então, nesse tempo que Noé construiu a arca, que durou 100 anos, Noé estava pregando a palavra de Deus como nós pregamos hoje, né? Hoje nós estamos falando, Jesus vai voltar, Jesus está às portas, Jesus está falando com a terra, Deus está trabalhando sobre a volta de Jesus. Mas o povo, então, com o coração duro, não está dando ouvido a isso aí. Com certeza. Bom, lembrando que a missionária Jardete, que está conosco aqui hoje, que é a nossa convidada, ela é formada em... Sou pedagoga. Pedagoga. Psicopedagoga. 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 Também ela é formada em capelania. Capelania, juiz de paz. Juiz de paz. E também tem já uma boa formação teológica, já com médio em teologia. E, portanto, é uma pessoa que está qualificada para estar conosco aqui, abordando esse assunto que é tão importante, que é para estar falando sobre os fins dos tempos, né? E também os acontecimentos atuais. Que Deus possa estar abençoando nossas pessoas, nossos amigos, nossos irmãos que estão chegando, Lucas Santos, Gustavo também, Inês, é isso? Gustavo e Inês estão conosco aqui, conectados. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Então, voltando para o Gênesis 6, Noé estava vivendo tranquilamente, igual estava todo aquele povo. Sim. E aí no Gênesis 6 ali a gente entende, ali tem uma palavra que fala que Deus olhou para a terra, e a terra estava cheia de violência. Cheia de violência, cheia de pecado, cheia né? De pecado. Deus olhou, então assim, Deus falou, porque assim, a palavra de Deus diz que no Antigo Testamento, Deus falava com o homem, né? Deus tinha o homem tinha o privilégio de estar falando diretamente com Deus, né? Hoje nós sabemos que nós sentimos a presença de Deus, sabemos que Ele existe, que Ele fala, através da sua palavra e através da nossa oração, né? E do nosso clamor. Mas no Antigo Testamento, no início do mundo, né? Antes do Novo Testamento, antes de Jesus nascer, então Deus, o homem tinha esse privilégio de estar falando com Deus, né? E Deus com o homem, né? Então assim, Deus falou para Noé que ia do anúncio do dilúvio, né? Ia haver um dilúvio, porque o homem estava corrompido, o pecado estava cheirando mal às narinas de Deus. E eu vejo assim, hoje não está diferente da época de Noé. Quer dizer que então Deus, ele fala com o homem, ele dá os sinais antes que venha, ele fala com o homem, ele previne o homem antes que o mal chegue, é isso? Sim, Deus, ele avisa nós, né, do que vai acontecer quando nós estamos na presença do Senhor, né? Por exemplo, eu estou orando, você ora, nós buscamos, conhecemos a palavra, e Deus está falando através da palavra dele. De Gênesis a Apocalipse, Deus está falando tudo o que vai acontecer, né, pastor? Exato. Então, o que acontece? O homem, ele não está atento à voz de Deus. Porque então, o homem não está ouvindo, não está conhecendo a voz de Deus. Deus está falando e o homem não está dando ouvido à voz de Deus. Eu até diria assim, que o homem está conhecendo a voz de Deus, mas ele não está atento, ele não se está se importando com o que está acontecendo, com o que Deus está falando. Eu vejo assim, dentro da palavra, que o homem, ele deixou Deus por os bens materiais, pela sua ganância. E por isso está acontecendo essas coisas que Deus disse que ia acontecer, né? Bom, meu irmão, bom, minha irmã, para você que está chegando agora na nossa transmissão, aqui na nossa live, nesse trabalho a qual nós estamos falando aqui, fazendo aqui, cumprindo todos os dias, né? Eu quero mandar um abraço ao nosso irmão João, que está também conectado conosco nesse momento. Eu gostaria muito de pedir a sua colaboração, está se inscrevendo no nosso YouTube.
você visita a nossa página ali, Templo Central Resgate de Vidas. Você pode estar acessando lá, fazendo um comentário, curtindo e também compartilhando a nossa página ali, que vai nos ajudar muito nesse engajamento aí com as pessoas, para que nós possamos, para que o algoritmo do estudo do YouTube, ele entende que o nosso trabalho está tendo relevância, que o nosso trabalho está sendo aceito, daí então as pessoas serão mais alcançadas pela divulgação e a indicação do YouTube da nossa página. Bom, hoje a gente está vendo aí o Rio Grande do Sul sofreu agora nos últimos dias um problema muito sério, né? A gente tem visto lá aquela inundação total naquele estado, várias cidades, parece quase que 300 cidades, uma coisa assim, naquele estado. E a gente viu que ali muitas pessoas perderam bens materiais, perderam também suas moradias e perderam também familiares, né? Muitos filhos perderam seus pais, muitos pais perderam seus filhos, e isso tem trazido um alerta para nós que examinamos as Escrituras. Não é apenas você ler a Bíblia, não é apenas você ter aquele hábito de ler um versículo da Bíblia todas as manhãs. Aqui nós estamos recebendo aqui a notícia, aqui, a informação que foram 425, né, 425 que foram atingidas, né, cidades. Até o momento, 425 cidades foram atingidas com essa catástrofe, né? Então, a gente, ao ver tudo isso acontecendo, essas pessoas perdendo familiares ali, a gente vai ver que fica um sentimento de que as pessoas leem a palavra, os versículos, simplesmente por ler, e não vê que esses sinais está sendo Deus falando, né? A gente vai ver aqui, pela manhã cedo, muita gente até abre a Bíblia, coloca lá e lê um versículo lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Salmo 23, é lindo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta, verdade? Só que a gente não vai procurar entender o significado de nada eu terei falta. Como que Deus está querendo falar com a gente por intermédio desses versículos? Então a palavra de Deus é necessário que nós façamos um exame dela, aprofundamos mais, buscamos mais profundo conhecimento acerca daquilo que nós estamos lendo. E esses hábitos, entre aspas, das pessoas só ler um versículo e não, hoje eu li a palavra de Deus, e ir embora e não querer saber o que aquilo está querendo dizer, é que acontece que Deus fala com a terra por intermédio dos seus sinais, e as pessoas estão dizendo: não, mas isso não vai acontecer agora, isso vai ser no final do tempo. E quem sabe não já está se aproximando mesmo o final do tempo, né, missionário Janete? Pois então, pastor, quando você falou aí esse grande acontecimento lá no Rio Grande do Sul, eu posso entender assim, né, que a desobediência do homem, ela está muito grande diante dos olhos de Deus. E voltando atrás, em 2019, 2020, nós sofremos aí essa grande polêmica com o Covid-19, né? Então, assim, eu pude observar como as pessoas se chegaram a Deus, né? As pessoas se tornaram a Deus. A gente via nas redes sociais, a gente assistia pelas redes sociais, assistia até mesmo aqui em Paraíso do Tocantins, as pessoas orando, clamando a Deus, buscando verdadeiramente o Senhor. Mas, porém, passou tudo isso, as pessoas se esqueceram. Hoje está acontecendo no Rio Grande do Sul esse dilúvio, né? Vamos falar assim, esse dilúvio está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Perderam tudo, perderam
famílias perderam animais, plantações, máquinas, carro, casas boas, perderam tudo, né? Muitas famílias lá estão desabrigadas. Pessoas que é fraco de condições, pessoas de classe média, pessoas de classe alta. Então, hoje estão iguais. Aquelas pessoas que estão lá, naqueles abrigos, estão de igual para igual. O que eu quero dizer com isso? É que Deus ele está chamando a nossa atenção, porque a palavra do Senhor ela diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Mas só que as pessoas acham que Deus é como um ladrão. E Deus não é ladrão, Deus não é invasor. O ladrão, ele vai, arrebenta a sua porta, ele entra, faz estrago. Deus não. Ele só entra na minha vida, ele só entra na sua vida se você der lugar e você chamar. Então, hoje, o que acontece? A Bíblia está avisando, como você falou, a Bíblia está falando sobre os acontecimentos. A Bíblia está dizendo dos sinais, ou seja, a Bíblia está falando do princípio das dores, ou seja, como a mulher grávida, né? Muitas pessoas elas não entendem o que é a dor de uma mulher grávida, a dor do parto. Então, assim, vem as primeiras contrações. Quem é mãe sabe, né, pastor? Quem é mãe sabe das contrações para ter um filho normal. Então, vem as primeiras dores, elas são mais leves. E ao passar ali os minutos, ou segundos, ou horas, a dor ela vai aumentando, ela vai aumentando. Porque para nascer uma criança normal, é necessário que tenha uma dor maior, né? Às vezes, mais aguda, às vezes até de gritos, né? É o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Hoje eles estão lá em gritos, gemidos e ranger de dentes. Né? Então, e a gente vai ver que no tempo de Noé também foi assim, né? Então, a estimativa de 225 mil pessoas estão vivendo fora dos seus habitats, né? Perderam suas casas e tudo. E 158,9 mil desabrigados. É muita gente. É muita gente. É muita gente. No livro de Noé, ali a gente vai ver que quando Noé começou a anunciar o dilúvio, as pessoas não acreditavam, não davam crédito. Dizia que ele estava velho, que ele estava louco, que ele estava ouvindo voz do além e que isso não ia acontecer, que era ilusão da sua mente. Mas passaram-se 100 anos. Noé, ele avisando ao povo e construindo aquela embarcação. Aquela embarcação era a forma em que o povo ia se abrigar. E Deus mandou que ele construísse e colocasse uma porta. Eu lembrei disso porque você mencionou lá em Apocalipse 3, quando falei que estou à porta e bato, né? E se você ouvir a minha voz abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com você e você ceará comigo. Então a gente também pode ver que Deus mandou Noé construir uma arca e colocar nessa arca uma porta. E convidar o povo para entrar naquela porta. E só cortando seu assunto, pastor, veja bem que Noé, quando Deus falou com Noé, o que Noé fez? Noé obedeceu a voz de Deus. Hoje, Deus está falando através da sua voz, que Deus fala, ainda na terra, Deus usa profeta, nós sabemos que Deus usa profeta, está avisando. Deus fala através da sua palavra e Deus está falando através dos sinais. Mas o homem, ele não está atento à voz do Senhor. Ele não quer ouvir a voz de Deus, ele não está ligando para isso aí, como você falou, o povo chamava Noé de bobo, de velho caduco, né? Isso e aquilo. Porém, Noé estava obediente a Deus. E hoje a gente vê que nós estamos vivendo o tempo de Noé. Né? O povo não está obedecendo a voz de Deus, a palavra está aí, os pastores, os evangélicos, todas as religiões, né? As igrejas, enfim, elas estão falando da volta de Jesus, elas estão falando que tem um maior do que todos sobre os céus e a terra, que é Deus, que é Jesus e que é o Espírito Santo. Porém, as pessoas não se dão conta disso e nem se dão ouvido. Amém. O nosso irmão, nosso pastor Zés também está conosco, nos assistindo pelo Facebook, e nós aqui queremos dar um abraço muito apertado para o nosso pastor Osés. Deus abençoe sua vida, pastor Osés. Bom, eu quero agora me dirigir até aqui um pouco para a gente poder estar mais próximo agora dos pessoal também do YouTube. Bom, missionária Jardete, vamos lá. No dilúvio, feito a arca ali,
conforme Deus ordenara para que fosse feito. Noé fez tudo conforme Deus mandou. Sim. E eu posso ver aqui que Noé era sozinho naquele tempo. Noé sozinho estava, quero chamar a sua atenção. Naquele tempo, Noé estava sozinho. Noé estava sozinho, construindo o livramento, a salvação daquele povo. Noé sozinho. E durante 100 anos, Noé sozinho pregava a salvação para aquele povo daquela época. Agora, nós estamos há 2000 anos. Já fazem 2000 anos que Jesus esteve nesta terra e ele deixou por intermédio dos seus discípulos. E os seus discípulos então começaram essa missão, começaram essa obra. Uma obra de que dizia, um dia Jesus vai voltar, assim como vocês viram ele subindo, ele voltará para buscar o seu povo, para livrar o seu povo e para estar levando eles para uma terra diferente, para um novo céu e uma nova terra. E nós podemos entender que essa missão agora ela aumentou. Começou com Noé, apenas um homem, e hoje são milhares espalhados em todo o mundo, em todo o globo terrestre. Tem pessoas dizendo, Jesus voltará. Jesus voltará. E os sinais eles vão acontecer. E sabe o que eu estou vendo? A Bíblia diz que nos últimos tempos seria como nos dias de Noé. Iam casar, dar-se em casamento, correr as ocupações, ia tirar o tempo do homem ouvir a voz de Deus. Ia tirar o tempo, esse homem não ia ter mais tempo para poder ouvir a voz de Deus. Bom, mas aí a gente vê que hoje não é apenas mais Noé naquele tempo, agora tem a igreja. Hoje a igreja está aí anunciando a volta de Jesus. E de que forma que estão anunciando a volta de Jesus? Com os sinais que estão acontecendo. Naquele tempo Noé mostrava, o que Noé mostrava? Noé mostrava, olha, vai acontecer o dilúvio e eu vou fazer a arca que vai ser o livramento. Agora hoje nós dizemos que Jesus vai voltar e que na prévia da vinda dele, os sinais iam acontecer, que são fome, peste, doenças, terremotos, temporais, destruição, o amor do homem ia se esfriar, e agora nós estamos vendo isso, missionário? Tá, pastor, então assim, voltando de novo, lá em Noé, quando aconteceu o dilúvio, né? Então a palavra de Deus diz que Deus olhou e viu muito sofrimento, e então Deus não vai mais destruir essa terra em água, né? Então assim, o que aconteceu? Criou-se novos homens, não é? E então veio Deus olhar de novo para a terra e não viu nenhum justo sequer. Então ele mandou quem? Seu filho como homem nessa terra, para que as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer Jesus naquela época, né, quando Jesus esteve aqui, como você citou aí, há 2024 anos, né, 2024 anos. Então Jesus esteve aqui na terra, mas nem assim as pessoas vendo Jesus face a face, sabendo que ele era o Salvador, o Criador, o Salvador da humanidade, que ia trazer a solução e perdoar os nossos pecados, nem todo mundo se deu voz a Jesus, né? Então Jesus, o que aconteceu? Teve que morrer por minha causa, pela sua causa, pela causa da humanidade. E hoje está aí, como você está falando, as igrejas estão falando da volta de Jesus. Está falando dos acontecimentos, né, que está aí, como você citou no início do programa, em Mateus 24, né, que ia acontecer vários sinais na terra, no céu, mas mesmo assim sociedade, o homem, ele não está se dando esse valor, ele não está se dando, quando eu falo esse valor, o valor que nós deveríamos estar dando a quem merece, que é Jesus. Muitas pessoas estão o quê? Adorando imagem, buscando outro Deus onde não existe, buscando outro Deus que não fala, não vê, não anda, não é? Então assim, e aí então o Senhor está, eu acredito e vejo que a palavra diz isso, que Deus está revoltado. Né? Deus está revoltado com o ser humano, porque o homem, ele não está vendo as consequências. E lá no livro de Mateus, Jesus falou que ia ser o quê? O tempo ia ser abreviado. Sim, né? Eu estava lembrando
O tempo ia ser abreviado. E veja você, pastor, veja você, ouvinte, que nós podemos observar ontem, quando eu falo ontem, eu posso estar falando amanhã, que pode ser 5, 10 anos, ontem foi 1º de janeiro, hoje são 11 de maio de 2024. Então, o tempo está passando e nós não estamos observando. As coisas estão acontecendo e nós não estamos observando. Jesus está falando e nós não estamos observando. Jesus, ele fala através dos sinais, através do homem, através da sua palavra, mas nós, seres humanos, não estamos atentos à voz de Deus. É verdade. Lembrando o seguinte, que eu tenho 24 anos de evangelho. Há 24 anos eu me converti. E eu me lembro que naquele tempo, quando passava o carro de som, ou passava o pessoal, até porque quando eu me converti era muito pouco essa publicidade automotor nas ruas. Então era de porta em porta, batendo, convidando para o culto à noite. E eu me lembro que quando saíam os obreiros, nós saíamos todos juntos, de porta em porta, entregando os panfletinhos, dizendo, olha, hoje está acontecendo um culto lá na nossa igreja, lá tem um homem de Deus abençoado que vai trazer uma palavra, vai lá ouvir uma palavra, receber uma oração. Podia contar certeza que naquele dia a igreja estaria cheia, porque as pessoas, eles estavam dispostos a ir lá, a ouvir a palavra do Senhor, a ouvir uma pregação, a receber uma oração. Eles tiravam tempo para poder ir lá na casa, lá na igreja, para poder ouvir a pregação, para ouvir a palavra, para ouvir os louvores, para participar daquele culto. E a realidade que estamos tendo hoje é que já não se faz mais esse tipo de evangelismo, até porque também o acesso às pessoas ficaram mais difícil. É por isso que nós criamos todo esse aparato aqui, tivemos que construir um estúdio, colocar câmeras aqui para poder a gente estar falando com as pessoas, porque ficou mais fácil por meio da tecnologia ir até a pessoa. Mas naquele tempo a gente ia até as pessoas e falava face a face com aquelas pessoas, fazia o convite para eles pessoalmente, assim, e aquelas pessoas, eles atendiam esse chamado e iam ouvir a palavra do Senhor. E hoje você coloca publicidade na rua, você coloca publicidade nas redes sociais, você manda no WhatsApp da pessoa, você anuncia para a pessoa que vai estar acontecendo ali um culto, uma adoração a Deus, que a gente precisa voltar-se para Deus, buscar mais de Deus, estar mais próximo de Deus. Mas nem assim as pessoas querem vir para a igreja, as pessoas preferem ficar em casa, às vezes as pessoas preferem sair, ir para outros lugares, do que vir à igreja, os templos, ouvir a palavra do Senhor. O que você entende com isso? É o amor que está se esfriando pela palavra de Deus, as pessoas que não estão tendo tempo para ouvir mais de Deus, ou é simplesmente o cumprimento da palavra do Senhor, porque diz que nos últimos dias o amor de muitos ia esfriar, e se ele não abreviasse a vinda, nenhuma carne se salvaria. Então, pastor, tudo isso aí a gente pode observar, né, que o amor das pessoas esfriaram, né? Dentro das igrejas, fora das igrejas, né? Às vezes eu fico meditando assim na palavra do Senhor e fico pensando como o homem se transformou, né? A mente do homem, o coração do homem, como é duro o coração do homem entender que Deus, ele é amor. Né? Entender. Então, hoje, o que acontece? Quando você falou aí que antes das redes sociais, o trabalho, né, evangélico era diferenciado e era mais avivado, né? Então, assim, eu fui da época que era oração de joelho. Nós orávamos 2 horas de joelho, né? Era de culto de sexta-feira, era culto de oração mesmo. Então, assim, o povo clamava a Deus, o povo buscava verdadeiramente, o povo tinha sede da
da palavra de Deus, e assim, não tinha muitas igrejas, eram poucas as igrejas, não é? Então o pessoal tinha aquele sacrifício de se deslocar da sua casa, às vezes andava quilômetros para ir assistir um culto. Hoje a gente vê o quê? Que as igrejas é uma numa esquina, por exemplo, a nossa igreja aqui, são 4 igrejas aqui perto, né? E o dia de culto as pessoas ainda não estão na igreja, não vêm para a igreja. Por quê? Tem outros compromissos melhores para a mente de muitos do que a igreja. Tem outros compromissos que o homem está buscando, que para ele, na mente dele, no coração dele, é muito mais importante do que buscar Deus. Então, será que isso despertou está despertando um ciúme de Deus e ele está começando a querer chamar a atenção do homem? É porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem ciúme do seu povo, né? O Espírito Santo ele é sensível, então qualquer coisa que eu faço que não agrada o Espírito Santo, ele se entristece. Né? Aí o que a palavra de Deus diz? Que Deus, às vezes, ele castiga quem ele ama. Né? Então, as pessoas, às vezes, confundem castigar quem ele ama. E que a pessoa fala assim, mas se Deus é amor, por que existe o mal? Né? Então, na palavra do Senhor, ele tem que chamar a atenção do seu povo. Porque se Deus só mostrar o amor sem vir as consequências daquilo que eu estou fazendo, que não está agradando os olhos de Deus, nem o coração de Jesus, nem o Espírito Santo, é claro que eu vou pagar um preço por aquilo lá. Né? Deus é Deus de amor? Sim. Deus perdoa? Perdoa. Todas as vezes que eu pecar, se eu me arrepender e não praticar mais, o Senhor está pronto para perdoar. Mas eu não posso estar praticando aquele mesmo erro se eu sei que ele é pecado, né? Então, isso acontece o quê? Que as pessoas estão esfriaram o amor dentro das igrejas com o próximo. Por quê? Isso é cumprimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que no fim dos tempos, né, era um dos sinais que ia vir, era o amor de muitos esfriar. Né? Esse esfriamento, né, pastor? Aí a gente vê o seguinte, ainda, já que o homem tem dentro de si essa vontade de não estar servindo a Deus, vivendo livremente, aí, fazendo tudo o que quer, ainda tem aqueles que contribuem para que essas pessoas se distanciem um pouco mais ainda dos lugares que estão falando de Jesus, né? Falando de Deus. A gente pode ver isso. Olha só como que é interessante. A gente vai ver que nas festas seculares há também um chamamento para esse povo estar indo até aquele lugar, para poder divulgar aquele evento, aquele acontecimento ali. Nas redes sociais, nas igrejas também, está usando as redes sociais, para também estar chamando o povo, para fazer esse chamamento também. E também a mesmas que está sendo usado para poder chamar esse povo, para poder alertar esse povo desse mal, também está sendo muito usado para poder fazer com que essas pessoas não procurem mais os templos, não procurem mais as igrejas, como dito, para poder buscar a presença de Deus. E isso contribui muito para esse amor esfriar, porque aí as pessoas pensam, eu não preciso estar lá, eu não preciso ir, então eu vou ficar em casa e está tudo bem. Só que quando nós ficamos em casa, nós ocupamos a nossa mente, o nosso coração com outras coisas, e faz com que esta ocupação com outras coisas, ela vai enraizando dentro de nós e vai nos distanciando de Deus. Por quê? Porque nós estamos nos alimentando de algo que não é do Espírito Santo de Deus. Eu entendo que quando o homem se alimenta de Deus, ele se torna mais próximo de Deus. E quando o homem se alimenta mais do mundo ele se torna. Não é assim? Então, todas as vezes que as pessoas deixam de vir até a igreja, fazer a igreja, tornar a igreja, formar a igreja, eles vão se distanciar de Deus um pouco mais. Veja bem, pastor, voltando aqui, quando a gente olha no livro de Êxodo, que fala sobre as 10 pragas, né, que Deus autorizou, né, e mandou do céu para que Faraó soltasse o povo dele que estava em cativeiro, né? Então, assim, a gente observa que
naquele momento que aquelas pragas chegavam, então, lá no Egito, Faraó, ele temia. Mas aí, no mesmo instante, ele já voltava e dizia não. Né? Então, a gente observando lá no livro de Êxodo, quando fala das 10 pragas, e que Deus tocou para que ele libertasse o povo, e Deus trabalhando com aquele povo, né, organizando com todo carinho, cuidando do povo para que Faraó não escravizasse mais o povo e nem matasse o povo, mesmo assim o homem era desobediente. Era assim, quando faltava alguma coisa, o homem já blasfemava, o homem já reclamava, o homem já estava dizendo, mas aonde está Deus? Cadê? Cobrando, né, quem? Moisés, né? O homem não era satisfeito com o que Deus fazia, né? E o homem hoje, ele não é satisfeito com o que Deus está entregando nas mãos. Eu fico observando assim o tamanho do amor de Deus, a misericórdia do Senhor para com a terra, né? Porque a gente tem assim manias de dizer assim, tudo pode, mas eu devo fazer. Tudo é lícito, mas eu devo fazer, eu devo praticar. Né? Então, assim, muitos crentes, muita gente vai ficar pela palavra, nada a ver. Não, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. E esse nada a ver que vai ficar muita gente, né? Porque a Bíblia diz que Jesus vem buscar um povo lavado e remido no sangue de Jesus. Uma igreja limpa, né? Uma igreja alva. Uma igreja limpa como a neve. E muitos de nós praticamos algo, né? E diz assim, não, isso não tem nada a ver. Isso não faz mal, isso não é pecado. E nesse não tem nada a ver é que vai ficar muitos crentes. E aí Deus está tocando no homem, tocando na terra, para que o homem se desperta, que está errado. Deus não quer. Então Deus está dando, às vezes, Deus dá sinais sem tirar a vida do homem, mas o homem não se dá atenção à palavra de Deus. Quando o homem não se dá atenção à palavra de Deus, o que acontece? Aí Deus fere. O que Deus fez lá no Egito, lá em Faraó, no livro de Êxodo, diz o quê? Que ele teve que matar também os primogênitos, todos os primogênitos, né? Para haver um temor, né? Para haver temor. Aí eu vejo assim, que o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, todo mundo hoje está atemorizado, não é? Não é assim? O mundo inteiro, não é só o Brasil, está voltado para aquela cena. Meu Deus, quanta cena, que desespero. Mas se nós formos observar, será que não está acontecendo algo que Deus está chamando a atenção daquele povo para eles se voltar e olhar para o céu e ver que tem um Deus que está com os olhos fitados e a mão sobre a terra e que Ele é dono de todas as coisas, não é? A nossa pauta, né? Deus está falando com a terra. E será que o homem está ouvindo? Pois então, vamos tomar uma água aqui e mandar um abraço para os nossos amigos que estão conectados conosco. Vamos aqui, tomar uma água aqui, porque já secou a boca, né? Eu quero aproveitar aqui, pastor, mandar um abraço para minha amiga Cleidmar, né? Quero desejar para Cleidmar hoje um bom final de semana, ela e toda a família, né? E quero mandar aqui um abraço para minha filha, para meu filho, meus netos que estão ouvindo também, estão assistindo nós, e algumas pessoas aqui que a gente ama, Sabina, e tantas outras pessoas que eu não vou falar o nome de todos para não pecar, não é? Então, assim, meu abraço, quero dizer para vocês, Cidade de Paraíso e toda essa voz que está chegando, né? Que vai chegar a bem longe, né? Num lugar mais longe, aqui na região de Paraíso, do estado de Tocantins, ou do Brasil, ou fora do Brasil, ouve a palavra de Deus, ouça a palavra do Senhor. Fica atento à voz de Deus. Deus fala conosco através do vento, Deus fala através do sol, Deus fala através da água, Deus fala através de uma criança, Deus fala através da sua palavra, Deus fala através do homem. Então, abra sua mente, não deixe acontecer como na época de Noé. Noé estava lá pregando, falando, arrepende-se dos seus pecados. Deus vai destruir a terra com dilúvio.
né? Deus vai destruir a terra com dilúvio. Então, o que acontece? O povo não se der ouvido, não se atentar à voz de Deus. E quando começou a chover, pastor, a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio com a chave e fechou a porta. Então, ninguém conseguiu mais entrar na arca. Só se salvaram. Meu Deus, meu povo, abre os olhos, abre a mente. Só salvou 8 pessoas, que foi a família de Noé. Quantas pessoas estavam no mundo, quantas pessoas não morreram. E aí vieram aquele desespero, mas já era tarde demais, né? Já era tarde demais. Eu quero aqui mandar um abraço muito especial para o nosso amigo e irmão em Cristo, Almiron Pinto. Também o nosso irmão Wesley, Cibele, e também a nossa irmã Maria Lopes. Nossa irmã Maria Lopes, que está também nesse momento conectado conosco por via Facebook. Você, meu irmão, você, minha irmã, não sei que dia, não sei que hora, não sei qual vai ser o momento que essa live vai chegar até você, que essa transmissão vai chegar até você. Eu queria te pedir uma coisa muito importante para nós. É você visitar a nossa página no Facebook, Templo Central Resgate de Vidas, e se inscrever ali e também compartilhar para os seus amigos, os seus familiares, essa página. Também está ali comentando, pode comentar, pedir uma oração, pode deixar seu comentário lá, dê seu like se você gostou, estiver gostando. Se você não gostou também, estiver gostando, não tem problema. Se você quiser dar o dislike, pode dar, não tem problema. Tudo isso vai ajudar a ser alvo de nós trabalhar mais, melhorar mais. Quero dizer que a gente está aqui fazendo esse trabalho, aprendendo juntamente com você, levar conhecimento, levar despertamento, para que Deus possa, como Ele está trabalhando na terra, Ele está operando sobre a terra, nós estar mais atentos a esses sinais, que foi esse assunto que nós abordamos hoje. Eu quero mudar um pouquinho aqui desse assunto, eu quero falar diretamente com os nossos amigos de Paraíso do Tocantins. Nosso irmão Aguimar Miranda também está conectado conosco, e o Bruno Mendes, um abraço, cantor Bruno Mendes, um abraço, Aguimar Miranda, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Bom, olha, esse trabalho nosso aqui, nós vamos estar fazendo ele durante 30 dias, e durante esses 30 dias, contando de hoje é 11 do mês de maio de 2024, até 11 de junho de 2024, você que entrar nessa live, e você colocar lá o nome da sua empresa, e deixar ali um texto falando a respeito da sua empresa, nós vamos estar divulgando a sua marca aqui. Nós vamos estar divulgando a sua empresa aqui, nós vamos estar falando o seu nome, vamos estar falando o seu endereço. Se você quiser deixar um endereço eletrônico para as pessoas te constatar por meio do WhatsApp, nós vamos estar falando aqui, se você quiser, e você vai estar sendo abençoado aí, a sua empresa, a sua loja, não importa no tamanho da sua empresa, não importa, nós vamos estar divulgando você aqui sem custo algum, você não vai estar pagando nada, viu? Nós vamos estar divulgando, vai ser uma honra para nós, um prazer estar falando da sua empresa aqui nesse programa, tá bom? Nós ainda não escolhemos um nome para esse programa, porque nós não sabemos se nós vamos fazer ele todos os dias, ou se vai ser 1 ou 2 vezes por semana. A gente ainda está nessa fase de organizar direitinho tudo como vai funcionar, tá bom? Mas desde já eu te agradeço por estar nos acompanhando, por estar nos seguindo, e dizer que é uma honra muito grande tê-lo como amigo. Bem? Bom, missionária Jardete, tudo isso que nós falamos aqui e que está acontecendo, e o povo não está ligando. Você acha que essas coisas vai endurecer ainda mais? Deus ainda vai pesar a mão dele ainda mais sobre a terra, sobre o homem? Deus vai trazer sinais mais fortes ainda
na terra ainda, na vida do homem? Você acha que isso ainda vai acontecer? Há a possibilidade disso acontecer? Sim, pastor, vai sim. Porque assim, enquanto o homem não entender, né, que Deus é Deus e não há outro Deus além dele, porque a palavra de Deus diz assim que, lá em Jeremias, a palavra do Senhor diz assim, que eu não aceito ser trocado por outro Deus. Deus não aceita ser adorado por outra Deus, né? Deus não aceita ser adorado pela riqueza. Deus não aceita ser trocado pelo tempo de trabalho. Deus é primícia, primeiro. Deus tem que estar em primeiro lugar. E o homem não está se dando conta disso aí. Enquanto o homem não se voltar para Deus, como Deus quer que o homem se volte para Ele, olhar para Ele, adorar Ele, buscar Ele com sinceridade, Deus vai estar chamando a atenção. Deus vai chamar a atenção como? Tocando naquilo onde dói em nós. Aonde vai doer em mim e você? Vai doer na doença, na falta de emprego, na falta de moradia, num dilúvio como esse que está acontecendo lá em Rio Grande do Sul, em outros países que está acontecendo também, vários terremotos, temor de terras e matando as pessoas. Deus vai chamar a atenção através do sol, da natureza, né? Porque nós estamos vendo aí, o ano passado, nós tivemos um tempo muito quente em toda a região do Brasil, não é? Então, Deus vai chamar a atenção. E como que Deus vai chamar a atenção? Porque o homem, ele não quer se atentar à palavra de Deus, ele não quer ter ensinamento da palavra de Deus, e a palavra de Deus é aonde vai nos educar, aonde vai nos ensinar como eu tenho que estar na presença de Deus, como que eu tenho que estar diante da presença de Deus, andar nos caminhos do Senhor. Então, o homem não está atento a isso aí. Uma coisa que me chamou muita atenção foi de eu ver uma reportagem, né, de um pastor falando que várias cidades do Rio Grande do Sul não tem uma igreja, né? A idolatria é muito grande. Então, assim, meu povo, meus irmãos, Deus, ele não quer ser trocado por imagem. Deus não aceita ser trocado por imagem. Deus, ele é único. Ele é único, tanto no céu como na terra. Deus é único. Então, quando o homem ele quer trocar Deus por uma imagem, quer trocar Deus pelo dinheiro, aí vem essas consequências e vai vir mais, pastor. Vai vir mais coisas que Deus vai permitir que venha sobre a terra, para que o homem reconheça que ele é Deus. Eu tenho aqui um minuto aqui para poder fazer um encerramento aqui no YouTube, e já assim nós voltamos para o Face. Deixa eu fazer aqui um encerramento. Eu quero agradecer você, meu irmão, quero agradecer você, minha irmã, quero agradecer você, meu amigo, você que está nos seguindo, né, aqui pelo YouTube. E eu quero dizer para você, mãe, você que é tão especial nas nossas vidas, até porque se não fosse você, não estaríamos aqui. Então, nosso privilégio é muito grande de ter você como a nossa progenitora. Por isso, nesse dia das mães, eu desejo toda a felicidade do mundo para você, mãe. Eu desejo que você seja uma mulher abençoada, que você possa alcançar muitos e muitos anos de vida, que a mão do Senhor continue lhe abençoando nesse seu dia tão especial. A você, mãe, Deus abençoe. Meus parabéns para você pela sua existência, porque você é aquela que trouxe à luz a nossa vida. Por isso, toda honra nesse momento do seu dia, eu desejo a você que você seja uma mulher honrada, você seja uma mulher abençoada. Meus parabéns, mães. Feliz, muito feliz do seu dia aqui, que você seja abençoada